Pai amado, fonte de toda a vida, tu que habitas o centro de todas as coisas e sustentas os universos com tua vontade amorosa, elevamos nossos corações em profunda gratidão. Obrigada, Pai, pelo dom da vida, pela luz da verdade que brilha em nossa mente e pela presença viva do teu Espírito dentro de nós, guiando-nos suavemente a fazer a tua vontade. Hoje, reconhecemos que cada ato de bondade, cada escolha por amor e cada gesto de serviço contribui para a edificação do Ser Supremo. Concede-nos, Pai, clareza para discernir o bem, coragem para agir com justiça e humildade para caminhar como verdadeiros filhos teus, cooperando alegremente com os teus propósitos eternos. Que possamos ver em cada pessoa um irmão e em cada momento uma oportunidade sagrada de revelar o teu amor. Faz de nós instrumentos da tua paz e sementes do teu reino. Neste dia, Pai, escolhemos a tua vontade e, ao assim fazermos, vivemos a verdade, expressamos a beleza e servimos o bem para a glória do teu nome e para a realização da tua vontade aqui em Urântia e em todos os universos. Amém. 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 Obrigados. Boa noite para quem Boa eu não falei noite. ainda, César, Boa noite, Angélica. Boa Angélica. Boa noite a noite. todos. Muito Feliz bem, retorno. sejam todos muito bem-vindos. Vamos então retomar a nossa leitura, né? Sempre lembrando, nós estamos na leitura da vida e dos ensinamentos de Jesus, já nos momentos em que ele foi apreendido pelo pessoal do Sinédrio e está iniciando a fase final do seu injusto julgamento. Então, estamos finalizando essa parte da vida de Jesus. Nós vamos retomar a leitura aqui no documento 148 e precisamos, então... 184. É 184, perdão. Eu estou com 148 na cabeça. Precisamos da ajuda de alguém para fazer a leitura aqui. Não vamos brigar, pessoal. Vamos lá, um de cada vez. Eu Posso posso ler? fazer. Não, vai você, Lívia. Tá. Perante o Estamos... tribunal do Sinédrio, os representantes de Anás haviam instruído secretamente ao capitão dos soldados romanos que trouxesse Jesus ao palácio dele, imediatamente depois de haver feito a sua prisão. O antigo sumo sacerdote desejava manter o seu prestígio de autoridade eclesiástica principal dos judeus. Ele também possuía um outro propósito em deter Jesus na sua casa por várias horas, e que era o de dar tempo para convocar legalmente uma reunião da corte do Sinédrio. Não era legal convocar um tribunal do Sinédrio antes da hora da oferenda do sacrifício matinal no templo, e esse sacrifício era oferecido por volta das 3 horas da manhã. Anás sabia que uma corte de sinedristas estava aguardando no palácio do seu genro, Caifás. Uns 30 membros do sinédrio se achavam reunidos na casa do sumo sacerdote, por volta da meia-noite, de modo a estarem prontos para julgar Jesus quando ele pudesse ser trazido diante deles. Estavam reunidos apenas os membros que se opunham forte e abertamente a Jesus e aos seus ensinamentos, posto que eram necessários apenas 23 deles, para que um tribunal de julgamento fosse constituído. Jesus passou cerca de 3 horas no Palácio de Anás, no Monte das Oliveiras, não longe do jardim do Getsêmani.
onde o haviam capturado. João Zebedeu estava livre e a salvo no palácio de Anás, não apenas por causa da palavra do capitão romano, mas também porque ele e o seu irmão Tiago eram bem conhecidos dos serviçais mais antigos, havendo sido muitas vezes convidados do palácio, pois o antigo sumo sacerdote era um parente distante da mãe deles, Salomé. Obrigado, Lília. Obrigada. Muito bem. Então, quando Jesus foi preso, ele foi, então, por ordem de Anás, trazido até o palácio de Anás, ali, é, na verdade, para fazer hora, para que o Anás e o pessoal do Sinédrio pudessem convocar a reunião para definir, iniciar o processo de julgamento de Jesus, né? Uma vez que eles não podiam fazer isso durante os horários ali de oferenda. Nós não podemos esquecer que estávamos na época de Páscoa ali em Jerusalém, né? Anás era um parente distante da mãe de João, e Jesus já havia estado com ele numa oportunidade anterior. Logo que Jesus saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum, quando ele iniciou o trabalho dele como construtor de barco junto com Zebedeu, a esposa de Zebedeu encaminhou Jesus até Anás, e Anás já havia estado com ele ali. Não foi uma visita muito agradável na época também, mas Anás já conhecia a Jesus. Então, a coisa estava começando ali já a se desenrolar com esse arquitetamento do plano de conduzir Jesus a um julgamento que claramente não era um julgamento justo, mas eles já estavam se preparando ali para fazer as coisas andarem. Como eles mesmos falam ali, João, que era filho de Zebedeu e apóstolo de Jesus, estava ali perambulando no palácio sem maiores problemas, por ser filho de Salomé e já conhecido do pessoal ali, né, que tinham uma certa familiaridade com ele. Não que ele fosse da casa, mas não era um estranho também, né? Então, isso, não sei se todo mundo conhece a história ali de Anás, mas ele era um antigo sumo sacerdote e queria preservar ali a autoridade dele sobre o sinédrio, né? Muito bem. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa aí a esse parágrafo que nós lemos, diga lá, ele. Boa noite, bom vê-los a todos. Bem-vindo. Tivemos férias. Bom, enfim, podia pôr a tela 2, por favor? Tela 2. Sim, está lá. Pois então, eu Não, vou não tá, não. 02. Amor, você não tá Espera um pouquinho. compartilhando. Desculpem, bem. Vou compartilhar. Agora sim. Então, eu vou ler a última frase do 02 e comento no final. Estavam reunidos apenas os membros que se opunham forte e abertamente a Jesus e aos seus ensinamentos, posto que eram necessários apenas 23 deles para que um tribunal de julgamento fosse constituído. E chamou a atenção porque, aparentemente, nos textos anteriores, o sinédrio, quase no nível de 100%, era contra Jesus e queriam a sua morte. E aqui está parecendo que houve uma manipulação política para fazer uma reunião na madrugada, onde aqueles, aqueles que eram leais à ideia de matar Jesus estivessem reunidos.
ou seja, não fizeram uma reunião à luz do dia com a somatória, com a integralidade do tribunal. Até parece a armação do nosso STF ou de algumas sessões da Câmara. É apenas para destaque. Grato. Obrigado. Obrigado, Aélio. Alguém mais Eu só quer? queria perguntar uma coisa. Perguntar não, compartilhar, sei lá. Quando você estava falando de Anás, que Jesus já tinha se encontrado com ele, foi com Anás que Jesus, logo depois da morte de José, ele, ele foi lá falar, foi com Anás que ele foi falar pedindo um reembolso, um ressarcimento pela morte, já que Sim, José foi morto, né, na construção de um edifício público, etc. E que Anás negou isso para ele. Foi isso, né? foi isso. Isso. Diga, Então, só para Aélio. confirmar. Não foi com Anás, foi com Herodes. Eles estavam construindo um palácio para Herodes, onde José foi preso. Preso não, José morreu e depois Jesus foi com a mãe reivindicar o valor que era devido, se eu entendi a tua pergunta. Então, na verdade, José É, morreu fazendo é, o palácio do Herodes. Foi, não sei se eu tá entendi tua certo. pergunta, eu estava distraído. Não tem, Essa é a Sinédrio é um assunto pergunta. religioso Tá e Herodes certo, é um Aélio. assunto político. Então, se eu entendi tua pergunta, não tem nada a ver com assunto religioso. É um assunto político e o Herodes foi um sacana sem vergonha. Isso, Salvo o o melhor juízo. Herodes foi com o Herodes mesmo. Mas Anás esteve com Jesus antes, por recomendação da mulher de Zebedeu. Da Salomé, Não né? era Salomé, né? Muito bem. Obrigado, Aélio. Obrigada. Vamos lá, então, continuar a nossa leitura aqui. Estamos agora no interrogatório aqui de Anás, no item 1. Quem é que vai ler para nós? Posso ler? Então vai, Sussu. O interrogatório de Anás. Enriquecido com os impostos do templo, tendo seu genro como sumo sacerdote em exercício e mantendo lá as suas relações com as autoridades romanas, Anás, de fato, era o indivíduo mais poderoso da comunidade judaica. Era um planejador e um manipulador político bem formado. Desejava ter o controle dessa questão ligada a Jesus, pois decisões muito importantes ele temia confiá-las integralmente ao seu genro, que era brusco e precipitado. Anás queria assegurar-se de que o julgamento do mestre fosse mantido nas mãos dos saduceus. Temia a possível simpatia de alguns dos fariseus, vendo que praticamente todos os membros do Sinédrio, os que haviam esposado a causa de Jesus, eram fariseus. Anás não via Jesus há vários anos, desde a época em que o mestre, ao apresentar-se na sua casa, saiu imediatamente dali ao deparar com a frieza e a reserva com que fora recebido. Anás chegou a pensar em prevalecer-se dessa antiga relação e então intentou persuadir Jesus a abandonar as suas pretensões e deixar a Palestina. Ele estava relutante em participar do assassinato de um bom homem e supunha que Jesus chegasse a escolher deixar o país em lugar de ter de submeter-se à morte. Mas quando Anás se pôs diante do valente e decidido Galileu, ficou logo sabendo que seria inútil fazer tais propostas. Jesus estava ainda mais majestoso e bem equilibrado do que antes, segundo Anás conseguia recordar-se dele. Quando Jesus era jovem, Anás tivera um grande interesse por ele, mas agora, as suas rendas sendo ameaçadas por aquilo que Jesus havia feito, muito recentemente, afastando os cambistas e outros comerciantes do templo. Esse ato de Jesus havia despertado a inimizade do sumo sacerdote muito mais do que os seus ensinamentos.
Anás entrou na sua espaçosa sala de audiências, sentou-se em uma grande cadeira e mandou que Jesus fosse trazido diante dele. Após observar silenciosamente o mestre por uns momentos, ele disse: Tu compreendes que algo deverá ser feito quanto aos seus ensinamentos, já que estás perturbando a paz e a ordem do nosso país. E quando Anás olhou inquisidoramente para o Jesus, o mestre examinou fundo nos olhos dele, mas sem dar nenhuma resposta. De novo, Anás falou: Quais são os nomes dos teus discípulos, além de Simão Zelote, o agitador? De novo, Jesus olhou de cima para baixo, mas nada respondeu. Anás ficou consideravelmente perturbado com a recusa de Jesus de responder às suas perguntas, tanto que lhe disse: Tu te importas com o quanto estou sendo amigável contigo ou não? Não tens nenhum respeito pelo poder que eu detenho para definir sobre as questões do teu futuro julgamento? Depois de ouvir isso, Jesus disse: Anás, sabes que poderias não ter nenhum poder sobre mim se assim não fosse permitido pelo meu Pai. Alguns gostariam de destruir o Filho do Homem porque são ignorantes. De nada sabem direito. Mas tu, amigo, tu sabes o que está fazendo. Como podes, pois, rejeitar a luz de Deus? A maneira amável com a qual Jesus falou a Anás quase o confundiu. Mas ele havia já determinado na sua mente que Jesus devia deixar a Palestina ou morrer. E assim, tomou coragem para perguntar: O que exatamente estás tentando ensinar ao povo? O que tu alegas ser? E Jesus respondeu: Tu sabes muito bem o que eu tenho falado abertamente ao mundo. Eu tenho ensinado nas sinagogas e muitas vezes no templo, onde todos os judeus e muitos dos gentios têm ouvido a mim. Nada eu disse secretamente. Por que então perguntas sobre os meus ensinamentos? Por que não convocas aqueles que me ouviram e não perguntas a eles? Sabes bem que toda Jerusalém ouviu aquilo que eu disse, ainda que não tenhas ouvido esses ensinamentos por ti mesmo. Antes, entretanto, que Anás pudesse replicar, o administrador dirigente do palácio, que estava bem perto, estapeou Jesus no rosto com a própria mão, dizendo: Como ousas responder ao sumo sacerdote com tais palavras? Anás nada fez para repreender seu administrador, mas Jesus dirigiu-se a ele, dizendo: Meu amigo, se o que eu tiver dito é o mal, então dá testemunho contra o mal. Mas se eu tiver dito a verdade, por que deverias golpear-me? Embora lamentasse que o seu administrador tivesse batido em Jesus, Anás era orgulhoso demais para levar em conta essa questão. Na sua confusão, ele retirou-se para uma outra sala, deixando Jesus sozinho com os criados da casa e os guardas do templo por quase 1 hora. Quando voltou, chegando até o lado do mestre, ele disse: Tu alegas ser o Messias, o libertador de Israel? E disse Jesus: Anás, tu me conheces desde a época da minha juventude. Sabes que eu não pretendo ser nada, a não ser o que o meu Pai designou para mim. E que eu fui enviado a todos os homens gentios, tanto quanto aos judeus. Então Anás disse: Foi dito para mim que tu pretendes ser o Messias. Isso é verdade? Jesus olhou para Anás, todavia, e respondeu apenas: Assim o dissestes tu. Por volta desse momento, chegavam mensageiros do palácio de Caifás para perguntar a que hora Jesus seria levado diante da corte do Sinédrio. E, já que estava próximo ao alvorecer do dia, Anás julgou ser melhor enviar Jesus amarrado e sob a custódia dos guardas do templo até Caifás. Ele próprio seguiu um pouco atrás dele. Obrigado, Sussu. Muito bem, pessoal.
Alguém quer comentar? Diga, Hélio. Seu microfone está fechado, Hélio. Por favor, o 3. 3. Putz. Põe na tela, por favor. 3. Isso. Sim, sim, senhor. Para Olha lá, mim, Hélio. então, lá Hum, para mim, esse 1,3 explica muita coisa com relação à atitude do sumo sacerdote em relação a Jesus. E eu vou lá, vou ler a última frase. Esse ato de Jesus havia despertado a inimizade do antigo sumo sacerdote. Quem é o antigo sumo sacerdote? Caifás. Muito mais do que os seus ensinamentos. Ou seja, e o que que Jesus aprontou que deixou ele no veneno? Jesus expulsou os cambistas do templo, porque Jerusalém recebia muitos judeus expatriados. E esses judeus expatriados traziam moedas de outros impérios, de outros reinos, de onde vinham. E esses cambistas faziam uma grana federal nas instalações do templo. Então, é apenas um destaque. Obrigado. Obrigado, Hélio. Algum outro comentário? Então, aí uma coisa que me chama bastante atenção e que eu acho que desperta uma reflexão interessante para todos nós. Nós até comentamos alguma coisa sobre isso em nossa última reunião. Foi a proposta de Anás para Jesus, tipo assim, olha, você tem uma oportunidade de ir embora daqui, né, escapar disso daqui e não morrer. A gente não, então vai permitir que você possa ir para onde você quiser, desde que você abandone a sua ideia de ficar perturbando o pessoal do Sinédrio aqui, né? É, isso aí chama bastante a atenção, porque Jesus, evidentemente, poderia ter feito isso, assim como poderia ter usado os poderes dele para não ser submetido a nenhum tipo de julgamento, justo ou não, e nem ter se sacrificado por tudo isso daí. Mas vamos admitir aqui a possibilidade, né, que Jesus dissesse para Anás, ou Anás, toca aqui, companheiro, né, toca aqui, eu vou me mandar daqui e vocês esquecem de mim, está tudo certo, né? Eu já tive desse também. Então, como é que a gente estaria nesse momento aqui, estudando esse Jesus aqui que eventualmente tivesse aceitado a proposta de Anás de, não, tudo bem, eu vou parar com tudo isso que eu estou fazendo, vou sair fora, vocês se esquecem de mim. Ou se ele mesmo, Jesus, não tivesse ido a Jerusalém, tivesse fugido para um outro lugar. Ou ainda, se Jesus falasse, não, eu sou Deus e aqui, como Deus, eu vou fazer aquilo que eu quero e vocês não vão poder me alcançar, não podem me tocar, né? Então, que imagem, que pensamento, que ideia nós faríamos sobre a personalidade de Jesus numa circunstância dessa, né? Eu acho que essa reflexão nos ajuda a entender um pouco essa, vamos chamar de tática de Jesus, né? Porque o propósito dele
era cumprir a vontade do Pai e corajosamente divulgar a mensagem do reino, a verdade do Pai para todos nós. Se, qual que seria a verdade que nós assimilaríamos se ele tivesse fugido? Qual seria a verdade que nós assimilaríamos se ele tivesse escapado dali e falasse: não, tá bom, eu não vou fazer mais o que meu pai mandou fazer, esse negócio é tudo balela, estou caindo fora aqui, vou salvar meu couro, né? Então, essa reflexão é importante porque a gente faz muita confusão sempre com essa questão da entrega de Jesus para que ele fosse sacrificado da maneira como foi pelos seus algozes. E muitos de nós fazemos uma interpretação errada da vontade do Pai, da vontade do próprio Jesus a esse respeito. Então, acho que essa passagem me chama muito a atenção. E eu faço uma reflexão muito profunda sobre a valentia de Jesus em se manter acima de tudo cumpridor da vontade do Pai, e não só cumpridor da vontade do Pai, mas de mostrar a todos nós a fé que ele tinha, a coragem que ele tinha de enfrentar essas situações, e mais do que isso, né, de estar tranquilo e confortável, sabendo que aquilo ali não era o fim dele, né? Que a vida dele continua com o Pai e de que aquilo ali era só um momento da vida dele e que ele deixou para a gente como um exemplo de fidelidade ao Pai, de amor ao Pai, de amor por todos nós, de não nos trair no sentido de dizer, olha, vocês aqui eu já ensinei o que tinha que ensinar, mas eu vou salvar meu couro, né? Então, é uma passagem muito interessante e que me traz um pensamento muito profundo a respeito desse ensinamento específico de Jesus, dessa determinação de Jesus, né? E que faz com que eu admire e ame ainda mais a esse Jesus que se entregou com tanta vontade ao Pai e a todos nós, né? Então, muito legal. Muito bem. Alguém quer fazer algum outro comentário a respeito disso ou de qualquer outra coisa dessa passagem? Então vamos continuar aqui com a leitura Henrique, do. eu Oi, só, oi, oi, oi. Oi. só queria comentar assim, uma impressão que me causou esse mesmo trechinho que você fala, que é uma narrativa que parece que é como se tivesse falando dentro dos sentimentos do Anás, né? Então é como se os seres intermediários tivesse narrando as impressões, as elucubrações do Anás, né? Me chamou também a atenção essa parte e a integridade, a retidão de Jesus, né? Mas assim, o que me chamou a atenção, acho que essa narrativa assim é muito É ligada verdade. ao que os seres intermediários possivelmente perceberam lá nas É, entranhas, nos pensamentos dele. Queria comentar isso. por isso que eu acho fantástico os ensinamentos do livro de Urante, e a gente não se cansa de, lendo o livro, de descobrir e prestar atenção nesses pequenos detalhes que nos revelam a força do amor do nosso Pai, a força de Jesus com todos nós, o carinho, a dedicação, o amor dele, e que faz com que a gente perceba uma realidade que não é aquela realidade literária que está ali, né? Que a gente interpreta muitas vezes de uma maneira pesarosa e negativa, né?
toda essa situação me faz pensar muito nessa retidão de Jesus, nesse exemplo dele, nessa determinação dele de mostrar para nós: olha, o Pai está do nosso lado, vocês não devem se preocupar, está tudo certo, nada de mal vai nos acontecer. Né? Então, é muito bonito essa passagem, mas é claro, quando a gente lê assim, de en passant, a gente não presta muita atenção nesse e muitos outros detalhes, né? A gente vai passando batido e depois, numa 25ª leitura, você fala: puxa vida, como é que eu não me percebi dessas coisas antes, né? E é isso que é maravilhoso nesses ensinamentos de Urântia, porque a gente, aos pouquinhos, vai ganhando uma compreensão, uma dimensão, cresce dentro da gente desse amor que o nosso Pai tem por todos nós e do desejo dele que a gente se aproxime dele. É uma coisa impressionante. Eu fico maravilhado com essas descobertas. É muito legal. E sabe, Henrique, É, é, o que eu, é, é grandioso isso, né? Esse amor que Deus tem, que todo esse pessoal que vem descendo até nós tem, até os seres intermediários, né? Que nos amam, é, os serafins. Mas o que eu lamento é que a gente imagina que a distância é tão grandiosa e que, na verdade, não é, porque a não é sombra do mesmo? Pai permeia todos nós a todo instante, né? E quando Deus se manifesta, né? Personaliza o filho ou cria o filho e tudo vai acontecendo, na verdade, o que está acontecendo ali é que o universo ele vai expandindo e dá a sensação de que a gente vai indo para longe, não é? Mas Pois a é, gente está é, perto e a gente esquece disso a todo instante, que o Pai está em nós, não é é que nós verdade. estamos no Pai, né? O lamentável é isso, é que a gente, É, no dia a dia, né, nessa limitação que não nos permite perceber ou sentir a presença do Pai, faz com que a gente se entristeça, com que tudo fique mais difícil e que até o projeto grandioso do Pai fique distante, quando na verdade ele está acontecendo minuto por minuto nas nossas vidas, não é é? O verdade. nosso ajustador está trabalhando instantaneamente, ali, a cada segundo, em nós, mas a gente é tão frio que a gente não consegue sentir essa maravilha, né? É isso mesmo, Suelene. Muito bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, muito bem. Mais alguém? Ou continuamos aqui na nossa leitura? Vamos lá. Momentos difíceis esse da vida de Jesus. E para todos nós devemos relembrarmos essas coisas. Mas vamos lá. Vamos lá, agora nós vamos ver a historinha do Pedro, né? No pátio. Alguém quer fazer a leitura para a gente, por favor? Eu posso Eu ler. vou ler. Posso. Tá Tá bom, bom. Então, vamos lá. vai, Eu Sueli. logo. Vai você depois. Tá bom. Eba! Pedro Não no vale puxar o pátio. cabelo, hein? Disputa, né? Vamos lá, Pedro no tudo. pátio. Quando a companhia de guardas e de soldados aproximou-se da entrada do palácio de Anás, João Zebedeu estava caminhando ao lado do capitão dos soldados romanos. Judas havia ficado a uma certa distância para trás e Simão Pedro estava ainda mais atrás. Depois de João entrar no jardim do palácio, junto com Jesus e os guardas, Judas veio ao portão. Mas vendo Jesus e João, tomou a direção da casa de Caifás, onde sabia que o verdadeiro julgamento do Mestre teria lugar mais tarde. Logo depois que Judas saiu, Simão Pedro chegou. E como ficou diante do portão, João o avistou exatamente quando iam levar Jesus ao palácio. A porteira que tomava conta
da entrada conhecia João, e quando este falou com ela, pediu que deixasse Pedro entrar. Ela prontamente consentiu. Pedro, ao entrar no pátio do jardim, foi até a lareira de carvão, buscando aquecer-se, pois a noite estava muito fria, e sentia-se deslocado ali entre os inimigos de Jesus. E, de fato, não se sentia no seu lugar. O mestre não instruíra a ele que ficasse perto e disponível, como pedira a João. Pedro deveria estar com os outros apóstolos que haviam sido especificamente avisados para não colocar suas vidas em perigo durante o momento do julgamento e da crucificação do seu mestre. Pedro jogou fora a sua espada pouco antes de chegar ao portão do palácio, de modo que entrou desarmado no jardim de Anás. A sua mente estava em um redemoinho de confusão e ele mal podia conceber que Jesus havia realmente sido preso. Não captava a realidade da situação, que ele estava ali no jardim de Anás, aquecendo-se diante dos serviçais do sumo sacerdote. Ficava imaginando o que os outros apóstolos estariam fazendo e, ao revolver na sua mente como é que João havia sido admitido no palácio, concluiu que isso se devesse ao fato de João ser conhecido dos servos, já que havia pedido à porteira para deixá-lo entrar. Pouco depois que a porteira deixou Pedro entrar, e enquanto ele estava aquecendo-se junto à lareira, ela chegou perto dele e disse maliciosamente: Não és também tu um dos discípulos deste homem? Ora, Pedro, que não devia ter se surpreendido com esse reconhecimento, pois fora João que havia requisitado da moça que o deixasse passar pelo portão do palácio. Mas Pedro estava num estado tal de tensão nervosa que essa identificação como um discípulo deixou-o desequilibrado e com um só pensamento dominando a sua mente, e tinha um só pensamento dominando a sua mente, o de escapar com vida. Portanto, ele respondeu à porteira, dizendo: Não, eu não sou. Logo em seguida, um outro serviçal veio a Pedro e perguntou: Eu não te vi no jardim quando eles prenderam este homem? Não és um dos seus seguidores? Pedro estava agora profundamente alarmado. Ele não via nenhum modo de escapar com segurança. Estou me perdendo aqui, porque na hora que mexe, desses acusadores, e assim veementemente negou qualquer ligação com Jesus, dizendo: Eu não conheço este homem e não sou um dos seus seguidores. Nesse momento, a porteira chamou Pedro a um lado e disse: Eu estou certa de que tu és um discípulo desse Jesus, não apenas porque um dos seus seguidores pediu que te deixasse entrar aqui no jardim, mas a minha irmã aqui tem te visto no templo com este homem. Por que negarias isso? Quando Pedro ouviu a criada acusá-lo, ele negou qualquer ligação com Jesus, com muito praguejar e com juramentos, dizendo novamente: Eu não sou um seguidor deste homem. Eu sequer o conheço. Eu nunca ouvi falar dele antes. Pedro saiu de perto da lareira por um momento enquanto caminhava pelo jardim. Ele bem gostaria de ter fugido dali, mas temia atrair as atenções sobre si. Sentindo frio, voltou para perto da lareira, e um dos homens ali perto disse: Certamente tu és um dos discípulos deste homem. Esse Jesus é galileu, e a tua fala te trai, pois também falas como um galileu. E novamente
Pedro negou qualquer ligação com seu mestre. Pedro estava tão perturbado que buscou escapar do contato com seus acusadores, saindo de perto do fogo e permanecendo só próximo à entrada. Depois de 1 hora nesse isolamento, a porteira disse à sua irmã, a porteira e a sua irmã tiveram oportunidade de passar por ele. E ambas, de novo, acusaram-no de modo provocador de ser um seguidor de Jesus. E, de novo, ele negou a acusação. Acusaram-no de modo provocador, de novo. Espera aí, gente. De novo, exatamente depois de haver negado uma vez mais qualquer ligação com Jesus, o galo cantou. E Pedro lembrou-se das palavras de aviso faladas a ele pelo seu mestre. Mais cedo naquela mesma noite. Enquanto ele estava ali, de coração pesado e esmagado pelo sentimento de culpa, as portas do palácio abriram-se para que passassem os guardas que levavam Jesus até a casa de Caifás. Quando o mestre passou por Pedro, viu sob a luz dos tocheiros a marca de desespero no rosto, anteriormente tão seguro de si mesmo e aparentemente valente do apóstolo. E voltando-se, Jesus olhou para Pedro. Pedro jamais se esqueceu daquele olhar enquanto viveu. Era um olhar de piedade misturado a um amor tal que nenhum homem mortal jamais contemplou na face do Mestre. Depois que Jesus e os guardas passaram para fora dos portões do palácio, Pedro seguiu-os, mas só até uma certa distância. Ele não conseguia ir adiante. Sentou-se ao lado da estrada e chorou amargamente. E depois de ter derramado essas lágrimas de agonia, Pedro se pôs de pé a caminhar para o acampamento, esperando encontrar o seu irmão André. Ao chegar no acampamento, encontrou apenas Davi e Zebedeu, que enviou um mensageiro para conduzi-lo até onde o seu irmão estava escondido em Jerusalém. Toda a experiência de Pedro aconteceu no jardim do palácio de Anás, no Monte das Oliveiras. Ele não seguiu Jesus ao palácio do sumo sacerdote Caifás. O fato de Pedro ter sido levado à constatação pelo canto de um galo de que havia negado repetidamente ao seu mestre, indica que tudo isso ocorreu fora de Jerusalém, pois era contra a lei manter criações domésticas de aves dentro da cidade propriamente dita. Antes que o cantar do galo encaminhasse Pedro de novo ao seu bom senso, ele havia pensado apenas enquanto andava, a fim de se aquecer para... Gente, vou começar de novo esse parágrafo. Antes que o cantar do galo encaminhasse Pedro de novo ao seu bom senso, ele havia pensado apenas enquanto andava, a fim de se aquecer para cima e para baixo da entrada do palácio à lareira, em quão espertamente se havia esquivado das acusações dos serviçais, e em como ele havia frustrado o propósito deles de identificá-lo com Jesus. Até então, Pedro havia considerado apenas que esses servos não possuíam nenhum direito moral ou legal de questioná-lo assim. E repetidamente havia congratulado-se a si próprio pela maneira com a qual julgava haver evitado ser identificado e possivelmente submeter-se a ser preso. E não ocorrera a Pedro, antes do galo cantar, que ele havia negado ao seu mestre. E só quando Jesus olhou para ele é que deu por si que tinha deixado de estar à altura dos privilégios de embaixador do reino. Havendo dado o primeiro passo ao longo do caminho do compromisso e da menor resistência, não parecia a Pedro que houvesse outra saída a não ser continuar no curso da conduta pela qual havia optado. É necessário um caráter grande e nobre
para, havendo começado errado, voltar a retomar o caminho certo. Com muita frequência, a própria mente tende a justificar a continuidade no caminho do erro, uma vez que se tenha entrado nele. Pedro nunca acreditou plenamente que pudesse ser perdoado, até haver encontrado seu mestre depois da ressurreição e constatar que estava sendo recebido exatamente como antes das experiências dessa noite trágica das negações. Obrigado, Suelene. Obrigada. Tudo bem, pessoal? Quem quer tecer algum comentário? Diga, Eglin. É o olhar que Jesus deu a Pedro, que me chamou muita atenção, que ele coloca até uma frase que é tão bonita, né? Com o olhar de Pedro, eu não sei onde está agora, que nem lembro também, mas é muito incrível essa frase, assim, que o amor tal que nenhum mortal jamais tenha. Aqui, ó, era um olhar de piedade misturada a um amor tal que nenhum homem mortal jamais contemplou na face do Mestre. Achei muito especial esse amor de misericórdia, de piedade, né? A essa dificuldade do Pedro, né? Essa fraqueza, né? Então, ele deve ter vivido com muita culpa, né, de negar Jesus durante muito período, muito tempo, e depois foi aliviado esse peso com, com todo esse, foi na ressurreição, apenas um. Mas me chamou muito atenção essa frase, assim. Você sabe que interessante aí é que Pedro, ele negou 3 vezes e ele não se deu conta do erro que ele havia cometido. Oi? Tá ouvindo? Foram 5 vezes. É verdade, foram 5 vezes. E ele não se deu conta de que havia errado, de que havia traído o mestre, né? Só quando Jesus lançou sobre ele esse olhar profundo de compaixão, foi que ele caiu em si, porque ele ainda continuou achando que ele tinha sido muito esperto, né? Porque olha como eu consegui, né, me livrar de falar que não, ele não é meu mestre, e eles acreditaram, eles entraram na minha história. Mas quando Jesus olha, né, como a Egli disse, meu Deus, quando ele olha tão profundamente, imagina a dor, né? É isso. Um fato curioso aí é que Jesus convidou João a acompanhar ele durante o trajeto todo. Falou: olha, para onde eles me levarem, você vai atrás. Ele pediu a João que estivesse sempre presente. E para todos os outros, ele falou: se escondam, não apareçam, fiquem quietos, não venham aí perturbar ninguém, fiquem quietos aí onde vocês estão. O que Pedro achou que ia fazer? Qual que era a ideia na cabeça dele? De que maneira ele estava achando que ele ia ajudar Jesus? É. Muitas vezes a gente segue impulsos do nosso coração, buscando soluções e coisas que a gente nem sabe como vai resolver, e aí acaba acontecendo esse tipo de coisa. Na verdade, o resultado muitas vezes é pior do que se a gente não tivesse feito nada, tivesse ficado quieto e cumprido as ordens, né? Então, é um ponto para refletir também. Olha, a gente muitas vezes se deixa levar pelas emoções e nem sempre essas emoções são boas, é um bom conselheiro, é um bom instrutor, um bom guiamento. A gente deve sim fazer alguma coisa quando pode,
Mas quando sabe o que dá para fazer e o que não dá, né? Não adianta se aventurar e na hora eu vou ver o que eu vou fazer, né? Não vai dar certo esse negócio, né? Mas, enfim, a intenção de Pedro era boa, mas não deu certo, coitado. E Pedro era muito Pá, impetuoso, né? Desculpa é eu interromper assim. demais. Ele Não, é muito demais da impulsivo conta. mesmo, e aí Demais da conta. É verdade, fala, Su. É, é, Pedro mostra um pouco o que é a gente mesmo, né? Quando está diante de um perigo muito grande e, e a gente, quando a gente erra e mesmo percebendo às vezes que a gente está errado, a gente continua naquilo, porque a gente não tem força de sair daquela mentira, vamos dizer assim, né? Eu acho que isso mostra uma tentativa de autodefesa emocional. E como alguém falou, acho que foi a Suelene, Pedro ele só percebeu a gravidade do que ele havia feito quando o galo cantou, porque Jesus havia alertado, né? Você vai me negar pelo menos 3 vezes antes do galo cantar. Na verdade, ele negou 5 vezes, porque eu contei. E além disso, né? Então Pedro só percebeu a gravidade do que ele tinha feito quando ele ouviu o galo cantar e quando ele vê o olhar de Jesus passando por ele, né? Um olhar de piedade, de amor. É, então, me parece assim, Jesus não julgou Pedro. Na verdade, Jesus compreendeu Pedro, né? Compreendeu o homem, eu acho. E isso É, tocou Pedro profundamente. Ele ainda entrou em depressão e ficou em depressão por vários dias, até que Jesus chegou até ele depois da ressurreição, né? Se encontrou com ele depois da ressurreição. Aí ele sentiu sim que havia sido perdoado. Mas eu acho assim, o olhar de amor, né, de Jesus para Pedro foi, na verdade, um olhar de um pai para um filho que está compreendendo o filho, assim. Tá bom, você errou, eu sei, mas era o que você podia entregar naquele momento. É assim que eu entendo. é verdade. Muito bem. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Conseguimos ali na nossa leitura. Vamos lá. Agora chegamos aqui no item 3, né, que é perante o tribunal dos sinedristas. Vamos lá, quem estava na fila aí com a senha na mão? Vamos ver. eu posso ler. Então, Então vamos, Egli, por favor, obrigado. seção 3, perante o tribunal dos sinedristas. Eram por volta de 3:30 da madrugada desta sexta-feira, quando o sacerdote principal, Caifás, declarou constituído o tribunal dos sinedristas para a investigação e, em seguida, pedindo que Jesus fosse trazido perante eles para ser julgado formalmente. Em 3 ocasiões prévias, o Sinédrio havia decretado a morte de Jesus, com uma ampla maioria de votos. Havia decidido que ele merecia a morte por acusações informais de usurpar a lei, de blasfêmia e de insultar as tradições do país de Israel. Não se tratava de uma reunião do Sinédrio convocada regularmente e não estava sendo realizada no local habitual, a sala de pedra lavrada no templo. Esse era um tribunal especial de uns 30 sinedristas que haviam sido convocados ao palácio do sumo sacerdote. João Zebedeu estava presente junto com Jesus durante este assim chamado julgamento. Com esses sacerdotes principais, escribas, saduceus e alguns dos fariseus gabavam-se de que Jesus, o perturbador da posição deles e desafiador da sua autoridade, estava agora
detido seguramente nas suas mãos. Seguramente nas suas mãos. E estavam decididos a não o deixar escapar vivo das suas garras vingativas. Normalmente, ao julgarem um homem sob uma acusação capital, os judeus procediam com uma grande prudência e providenciavam toda a garantia de equidade na seleção de testemunhas e em toda a conduta do tribunal. Mas, nessa ocasião, Caifás se fazia mais de promotor do que um juiz imparcial. Jesus apareceu perante esse tribunal com as suas vestes habituais e com as suas mãos atadas juntas nas suas costas. Toda a corte encontrava-se espantada e um tanto confusa com aquele porte majestoso. Nunca, em toda a sua vida, haviam colocado seus olhos sobre um prisioneiro como este, nem presenciado a uma tal compostura em um homem cuja vida estava sob julgamento. A lei judaica exigia que ao menos 2 testemunhas concordassem sobre qualquer ponto, antes que uma acusação pudesse ser feita contra o prisioneiro. Judas não podia ser usado como uma testemunha contra Jesus, pois a lei judaica proibia especificamente que a testemunha fosse um traidor. Mais de 20 testemunhas falsas estavam à mão para atestar contra Jesus, mas os seus testemunhos eram tão contraditórios e tão visivelmente fraudulentos que os próprios sinedristas muito se envergonhavam de toda aquela situação. Jesus permaneceu lá, olhando benignamente para esses perjuros e em si a sua compostura deixava desconcertadas as testemunhas mentirosas. Durante todos esses testemunhos falsos, o mestre em nenhum momento disse uma palavra que fosse. Sequer respondeu às várias acusações falsas. A primeira vez que os 2 dos testemunhos apresentaram algo como uma semelhança em estarem de acordo foi quando 2 homens atestaram que haviam ouvido Jesus dizer durante um dos seus discursos no templo que ele destruiria esse templo feito com as mãos do homem e que em 3 dias faria um outro templo sem empregar mãos humanas. Isso não era exatamente o que Jesus dissera, independente do fato de que ele havia apontado para o próprio corpo ao fazer aquele comentário. Embora o sumo sacerdote tivesse gritado para Jesus, não respondes a nenhuma dessas acusações? Jesus não abriu a boca, permaneceu ali em silêncio, enquanto todas essas testemunhas falsas faziam as suas declarações. O ódio, o fanatismo e o exagero inescrupuloso de tal modo caracterizaram as palavras desses perjuros que os seus testemunhos desmoronavam nos próprios embaraços. O modo melhor para refutar as suas acusações falsas foi o silêncio calmo e majestoso do mestre. Pouco depois do início das declarações das testemunhas falsas, Anás chegou e tomou o seu assento ao lado de Caifás. Anás
agora se levantava e argumentava que essa ameaça feita por Jesus de destruir o templo era suficiente para justificar 3 acusações contra ele. Primeiro, que, é, que era ele um perigoso desacreditador para o povo, que ensinava coisas impossíveis a eles e que os enganava de outros modos. 2, que era um revolucionário fanático que advogava que colocassem mãos violentas no templo sagrado, ou então como poderia destruí-lo? 3, que ensinava magia, pois prometera construir um novo templo e ainda sem a ajuda das mãos. O sinédrio inteiro já tinha concordado que Jesus era culpado por transgressões das leis judaicas, as quais demandavam a sua morte. Mas eles estavam agora mais preocupados em desenvolver acusações a respeito da sua conduta e dos ensinamentos, que servissem como justificativa para que Pilatos pronunciasse a sentença de morte ao prisioneiro. Eles sabiam que deviam assegurar o consentimento do governador romano antes que Jesus pudesse legalmente ser levado à morte. E Anás estava decidido a continuar a fazer parecer que Jesus era um instrutor perigoso demais para ser deixado em liberdade junto ao povo. Mas Caifás não podia mais suportar a visão do mestre ali, com um perfeito domínio de si e um silêncio inquebrantável. Ele pensava saber que, ao menos, um modo pelo qual o prisioneiro pudesse ser induzido a falar. E assim, ele acorreu até o lado de Jesus e, sacudindo o seu dedo acusador no rosto do mestre, disse: Eu te conjuro, em nome de Deus vivo, a que nos diga se és o libertador, o Filho de Deus. Jesus respondeu a Caifás: Eu sou. Logo irei para o Pai, e em breve o Filho do Homem será investido com o poder e uma vez mais terá soberania sobre as hostes do céu. O sumo sacerdote, ao ouvir Jesus dizendo essas palavras, ficou excessivamente enraivecido e, rasgando a sua veste externa, exclamou: Que necessidade temos de mais testemunhos? Vede, agora todos vós ouvistes a blasfêmia desse homem. O que pensais agora que deve ser feito a esse blasfemo e usurpador da lei? E eles todos responderam em uníssono: Ele é digno de morte e que seja crucificado. Jesus não manifestou nenhum interesse por qualquer pergunta feita a ele, quando diante de Anás ou dos sinedristas, exceto pela pergunta relativa à sua missão de auto-outorga. Quando perguntado, era ele o Filho de Deus? Jesus respondeu instantânea e inequivocadamente, de modo afirmativo. Anás desejava que o julgamento continuasse ainda e que as acusações de uma natureza definida a respeito da relação de Jesus com a lei e com as instituições romanas fossem formuladas para uma apresentação subsequente a Pilatos. Os conselheiros estavam ansiosos para levar essas questões rapidamente a um fim, não apenas porque era dia da preparação para a Páscoa, e nenhum trabalho secular
devia ser feito depois do meio-dia, mas também porque eles temiam que Pilatos pudesse a qualquer momento voltar a Cesareia, capital romana da Judéia, pois estava em Jerusalém apenas para a celebração da Páscoa. Entretanto, Anás não deve ter êxito em manter o controle da corte. Depois que Jesus, de um modo inesperado, havia respondido a Caifás, o sumo sacerdote, se adiantou e esbofeteou no rosto com a própria mão. Anás ficou verdadeiramente chocado quando viu os outros membros da corte ao passarem por ele antes de sair da sala, cuspindo no rosto de Jesus, e muitos deles de um modo zombeteiro, espateando-o no rosto com a palma das mãos, com as palmas das suas mãos. E assim, em desordem e confusão inauditas, essa primeira sessão do julgamento sinedrista de Jesus terminou depois das 4:30 da manhã. 30 juízes falsos, cheios de preconceitos e cegos pelas tradições, com as suas testemunhas forjadas, têm a pretensão de julgar o justo Criador de um universo. E esses acusadores extremados ficam exasperados com o silêncio majestoso e com a presença magnífica desse Deus homem. O seu silêncio é terrível de suportar. A sua palavra é destemidamente desafiante. Ele permanece inarredável diante das ameaças deles e não se intimida com os seus ataques. O homem julga a Deus e ainda assim ele os ama. E se pudesse, os salvaria. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Eglin. Legal. Bem, pessoal, boa noite aos recém-chegados. Um comentário. Aspecto interessante desse simulado julgamento de Jesus aí era, de um lado, o interesse de um grupo de sinedristas simplesmente de acusar Jesus e de condená-lo à morte, enquanto, de outro lado, Anás queria ter certeza que conseguia elementos suficientes para mostrar para Pilatos, porque eles dependiam da aprovação de Pilatos para crucificar Jesus, né? Não podiam crucificar Jesus se Pilatos não fosse convencido disso, né? Então, Anás tinha essa preocupação e ele sabia que só aqueles fatos que os sinedristas tinham levantado não seriam suficientes para tanto, né? Mas ele se viu frustrado nesse intento aí. E, bom, o Sinédrio decidiu, Jesus tem que morrer, né? E, então, muito curioso também o julgamento feito, né? Muitas vezes a gente é precipitado em se decidir, em julgar as coisas, né? Na verdade, na defesa dos nossos interesses. E nossos interesses podem ter múltiplas origens. Pode ter origem simplesmente num interesse econômico que a gente tem, pode ter origem no nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa pretensão de estarmos certos, de termos razão, na nossa, no nosso entendimento de que o nosso direito foi violado. E
Então, existem várias possibilidades aí com relação a essa questão desse julgamento. Embora esse julgamento de Jesus tenha sido uma coisa arquitetada e mais ou menos seguido um curso daquilo que era o desejo pessoal na defesa dos interesses pessoais daquelas pessoas que estavam ali, a verdade é que muitas vezes nós atuamos dessa forma também, né? Fazendo juízo e julgamento de coisas, defendendo até a morte, até a última gota de sangue, coisas que nós estamos convencidos que temos que defender. E é curioso ver que Jesus nem se preocupou com esse negócio aí, né? Então, é, é também um ponto de reflexão para ver de que maneira nós conduzimos nossa vida e se alguma vez nós não atuamos como esses sinedristas que estavam aí condenando Jesus. Muitos deles, e isso é importante a gente saber e ter consciência, muitos deles tinham plena convicção de que o que eles estavam fazendo era certo, de que o que eles estavam fazendo eh, era o que tinha que ser feito, né? Então, se deixando levar por um impulso, talvez de fazer acontecer aquilo que eles achavam que era certo, e sem se perceber, né, que estavam, na verdade, violando a lei de Deus, mas sem se dar conta de que isso estava acontecendo, né, sem perceber de que estávamos errando, que estavam ali fazendo uma coisa equivocada. Como às vezes a gente faz, cometendo erros no nosso dia a dia, sem perceber que nós estamos fazendo um erro. A gente muitas vezes não se dá conta disso. E isso acontece com todos nós, justamente porque nós somos ignorantes ou imperfeitos e temos que aprender a fazer as coisas da maneira correta, aprender a perceber onde está o mal, onde está o equívoco, onde está a coisa errada, né? Já falei disso em outras oportunidades também. Nós muitas vezes fazemos juízo por conta do piercing, por conta do cabelo, por conta da cor, por conta de uma porção de outras coisas que realmente não são relevantes. E a gente nem percebe que está fazendo isso, né? Diga lá, meu amigo Bauman, que vai estar viajando para Curitiba nas próximas horas, e eu espero vê-lo por aqui. Abra seu microfone. Amanhã pela manhã, 10h30 mais ou menos, eu vou estar em Curitiba. A gente se Ah, comunica lá. isso, não deixe de É, nos chamar. uma observação que eu queria fazer é que os líderes, quer dizer, uma é a proposta, não é a proposta, é o estado de ser do crente que acompanha esses interesses da religião institucional, né? A outra é a consciência que os líderes têm, eles sabem que estão enganando, eles têm essa consciência, os líderes. Por isso que Jesus bateu neles assim tão fortemente, né? Chamando de raça de víboras, hipócritas e tal. Então, essa a postura desses líderes é uma postura, e Jesus aí nessa passagem mesmo, ele diz, olha, eu sei que você sabe, né? Quer dizer, ele falando para o Anás, É nóis. ele diz, eu sei que você sabe. Ele sabia que o Anás estava
querendo destruí-lo e consciente de que não tinha nada a ver, né? O que ele estava fazendo era completamente... e que ele não tinha nada que pudesse ser considerado como um erro capaz de ser condenado a uma morte tão absurda, né? A outra é que essa mesma postura dessa religião institucional que condenou Jesus é a mesma postura que tem as religiões institucionais, porque isso é filosófico. Uma coisa que eu considero delas, né? Elas certamente querem anular qualquer coisa que venha de alguma forma ameaçar. De um lado, o dinheiro, que é aquela expressão que ele usou no começo do texto, né, onde ele diz que uma das causas mais contundentes, uma das ações mais contundentes de Jesus foi ter acabado com aquela feira ali na entrada do templo, né, vendendo especialmente os cordeiros e estatuetas e outras coisas. A outra é o poder. Então, o texto descreve essa questão do poder muito nos detalhes, né? Que o Anás sentou numa cadeira de espaldo alto, né? Exatamente para simbolizar. Ainda hoje esses símbolos existem do mesmo jeito, né? Então, e nós, muitas vezes, embora com um conhecimento extremamente elucidante, né? Como é o conhecimento que Urântia nos transmitiu e nos transmite, a gente continua ligado a esse povo, né? Atribuindo a ele qualquer poder de nos ajudar na nossa espiritualização. Então é preciso que a gente compreenda que a religião institucional, ela para os leitores dedicados e consagrados, ele não tem mais sentido, né? Já é uma fase superada para eles, né? Então, eram essas observações que eu tinha para fazer. Na verdade, eles criaram uma situação aí extremamente manipulada, né? Parece o Tribunal de Contas, o Superior Tribunal de Contas do Brasil. É igualzinho. Só que um é político, o outro é religioso. Mas a natureza deles é a mesmíssima, né? Interesses frustrados, né, por uma ação esclarecedora, Jesus na missão dele, de que a gente possa despertar de que a construção dele é interior, né, do homem, não tem nada fora do homem. Isso aí só isso é suficiente para acabar com todas as religiões institucionais que existem. É uma ameaça profunda, embora uma ameaça de longo prazo, né? E o livro fala isso muito bem quando diz que a vida nos estágios de luz e vida é muito simples. É porque não tem nada, não tem mais nada para fazer, é tudo interno, né? Não tem igreja, não tem templo, não tem dízimo, não tem sabidão criando fato para tomar o dinheiro do crente. Então, as ambições são muito mais controladas, né? Mas por conta da objetividade que a vida dele passa a ter. Então, essas coisas assim que o cristão, na verdade, é uma grande ameaça às religiões institucionais. O que eu vejo de vantagem da época para cá, para hoje, que eu acho que essa é uma conquista da humanidade interessante, que a gente pode hoje estar aqui e chamar o Papa de hipócrita, né, de raça de víbora, e não ser preso, nem ser condenado à morte. Eu acho que essa é uma vantagem que aconteceu, uma conquista da sociedade, né? Mas o Papa é parecidíssimo com isso aí, né? Os conceitos isso não é só o Papa, não, né? Os líderes religiosos, de um modo geral, né? É.
isso vale para qualquer tipo de religião institucional, porque essas religiões não têm absolutamente nada a ver com a religião de Jesus. É. Não há, mas em todos os ângulos e aspectos da vida, nós sempre temos a defesa dos interesses próprios, pessoais, individuais ou de grupos, né? Não importa. A questão é que muitas vezes, ou a maioria das vezes, esses interesses, eles são divergentes, são conflitivos, né? E é isso que leva a esse tipo de situação. A gente não tem uma unidade em torno do mesmo, não tem um interesse comum, né? E aí as batalhas, os conflitos continuam, e a gente sempre justifica ah, o direito a ter razão sobre a nossa opinião, nosso interesse, nossa defesa, nossa. E, na verdade, o que falta mesmo é o interesse comum, né? O interesse unificador que possa trazer a paz e unificar as pessoas. É por isso que eu estava dizendo que esse simulado de julgamento de Jesus se aplica em diferentes aspectos da vida humana de todos nós, né? Porque nós podemos não estar condenando ninguém à morte, podemos não estar crucificando ninguém, mas a gente tem essa dificuldade de trazer a unidade para poder estarmos mais amorosos e amigos e partícipes da construção do reino de Deus, né? Felizmente, os interesses divergentes nos levam a esses conflitos. Mas tudo Agora, bem, é um aprendizado. mas eu queria E, só fazer uma observação adicional para É, fechar aqui a minha fala, é que de lá para cá, a única coisa que eu acho que se mantém praticamente irremovível assim no desenvolvimento humano é a dificuldade que nós temos de compreender que a construção e a ação da religião de Jesus é interior. A gente tem sim, enorme dificuldade. E isso é o que cria entre nós e o nosso ajustador, e entre nós e o próprio Jesus dentro de nós, uma cortina assim que nos impede de ter mestria na mente, porque essas forças estão tudo na mente. Então a gente tem um grande impedimento de penetrar no interior, e é lá onde reside o tempo, onde você tem que orar. E é isso que eles não, que a religião institucional não tem mais condições de, porque tem um templo exterior, tem uma ação exterior ao homem. Ele lança o homem para longe de Jesus. é, Quando você está aqui com o texto na mão, você está se afastando de Jesus, né? Porque aquele texto ali não, pode até lhe dar uma motivação interior emotiva, mas em termos de evolução espiritual é o seu distanciamento. E é aí onde tá a pedra que a religião institucional põe na frente do homem. Para superar tudo isso aí, leva muito tempo, muitas vezes, pelo menos comigo me custou muito tempo. E aí a gente isso vê, aí. aí a gente vê, né, Tabosa, Henrique, que dentro do que vocês estão falando, que os interesses pessoais, eles prevalecem sobre a fé, sobre a religião, né, que é criada, por quê? Porque você vê, os sacerdotes lá fizeram de tudo, quer dizer, eles acreditavam em Deus e todo aquele que viesse e falasse algo contra a moral deles, aí eles matavam. Então, eles não tinham pudor. Isso a gente vê lá desde o do princípio da história.
né? Mesmo que aquela religiosidade que eles tinham, não impediam eles de matar os outros, tanto que mataram Jesus. Eu acho defendia um Deus todo-poderoso, um Deus, né, raivoso, e eles agiam na mesma linha do Deus que eles criaram. Tanto que Paulo, antes de se converter, né, de receber aquela visão lá, ele matava também todos aqueles que eram seguidores do próprio Jesus. Então, eles não tinham esse discernimento, sei lá, ou essa moral que Jesus prega, né, do amor fraternal, da união e do respeito à vida. E eu acho que é uma coisa muito bacana que uma das coisas que o Lídio Durante traz para nós, que nós temos o privilégio de ler o livro, é que a gente agora sabe a diferença entre o erro, entre o mal, entre o pecado e entre a iniquidade, né? Nós sabemos que se a gente julgar, é melhor que a gente não julgue, né? Isso é bíblico e também os reveladores falam, melhor que a gente não julgue. Então, e aquele vigiai que Jesus traz lá nos evangelhos, né, que os apóstolos traz para nós, orai e vigiai sem cessar. Então, nós temos a oportunidade hoje de observar cada minuto a nossa atitude e tentar remediar aquilo que a gente faz, um pedido de desculpa, olha, eu passei do limite, olha, né, minha conduta não foi assertiva. Não é só a gente reconhecer, nossa, meu Deus, errei, puxa vida. Não, é ir lá no outro e reconhecer aquilo que a gente fez, aquilo que distancia a gente da vontade do Pai, né? Então, para nós, eles lá, talvez no passado, eles não soubessem a diferença entre esses 4 fatores, mas nós hoje sabemos. A gente aprende nas igrejas, principalmente na católica, é o pecado capital. Qualquer coisa você pecou, você vai para o inferno, né? Graças a Deus não é assim, que eu acredito que o inferno nem exista mais, né? Já acabou o purgatório, já acabou o inferno, né? Vamos dormir 1000 anos, vamos dormir milênios, sei lá, mas a gente não vai ferver no fogo do inferno a vida inteira. Mas para a gente que tem consciência de que qualquer falta que a gente comete dói na consciência, então é bom a gente lembrar desses 4 fatores aí: o mal, o erro, o pecado e a iniquidade, né? Que o erro mais pecado, né, que permanece nele, né, é a iniquidade. Não é legal isso? Isso é bacana demais. A gente poder vigiar e saber o que a gente está vigiando, né? Isso é isso, né? Muito obrigado. Balma, ainda quer falar alguma coisa, Balma? Talvez comentar aí em cima do que a Suelene falou, que esse diálogo e a percepção do aperfeiçoamento moral, né, ela é um diálogo que é principalmente o diálogo entre nós e Deus dentro de nós. Isso aí é que é o tremendo, né? Entre nós e é o Espírito da Verdade dentro de nós, conceituando que aquela rota que você está é a certa, dando essa segurança. É assim que hoje eu percebo a característica do funcionamento dessas energias. Então, é interior. Se você vai pedir desculpa ao outro, né, ou não, é uma questão de avaliação em cada caso. Mas o seu crescimento moral é permanente. Você falou uma coisa aí muito interessante, que é vigiar e orar. Hoje eu estou compreendendo, né, que vigiar e orar é você mesmo dentro de você, porque é de lá que vem as energias ou para a sua destruição, dependendo da sua decisão, ou para o seu crescimento interior, né, espiritual. Mais ou menos por aí. Eu quero só repetir uma coisa, que o processo ou a ambiência da religião, da operação da religião de Jesus é completamente pessoal e interior. Precisa de mais absolutamente nada.
essas suas energias e a construção que eles fizeram de você é uma coisa tremenda. Então, essa construção é absolutamente interior. Aí isso, ao mesmo tempo, alivia o homem e dá a ele um destemor quase que absoluto, que vai cada vez se crescendo mais, né? E, ao mesmo tempo, vai reforçando a fé por aquilo que ele ainda não conseguiu chegar e ver, porque o que ele já viu não precisa de fé, ele já viu, aconteceu, é aquilo, é isso. Bem bom. Muito obrigado. Mas alguém quer falar alguma coisa? Nós seguimos adiante aqui. Já temos tempo para mais um pedacinho aqui. Vamos lá. Vejamos, então, a hora da humilhação, né? Alguém quer ler para a gente isso aqui? Ups, Posso ler. então leia, por favor. A hora da humilhação. A lei judaica então exigia que, na questão da declaração da sentença de morte, houvesse 2 sessões do tribunal. Essa segunda sessão devia ser efetuada no dia seguinte ao dia inicial. E o tempo entre as duas, os membros do tribunal deveriam passá-lo em jejum e reclusão. Mas esses homens não podiam esperar até o dia seguinte para confirmarem a sua decisão de que Jesus devia morrer. E esperaram apenas 1 hora. Nesse meio tempo, Jesus foi deixado na sala do tribunal sob a custódia dos guardas do templo, que, com os servos do sumo sacerdote, se divertiam em lançar todas as espécies de indignidades sobre o Filho do Homem. Zombaram dele, cuspiram nele, esbofetearam-no com crueldade. E batiam-lhe no rosto com um vergalhão e diziam: faze uma profecia, tu, libertador, sobre quem foi que bateu em ti. E assim eles continuaram por 1 hora inteira, insultando e maltratando esse homem da Galileia que não opunha resistência. Durante essa trágica hora de sofrimento, de provações e de zombaria perante guardas e servos ignorantes e insensíveis, João Zebedeu esperou com um terror solitário em uma sala adjacente. Logo que esses abusos começaram, Jesus indicou a João com um aceno de cabeça, que ele devia retirar-se. O mestre bem sabia que, se permitisse ao seu apóstolo permanecer na sala e testemunhar essas indignidades, o ressentimento dentro de João seria tão forte a ponto de produzir uma explosão de indignação e protesto que, provavelmente, resultaria na sua morte. Durante essa hora terrível, Jesus não murmurou uma palavra sequer. Para essa alma humana branda e sensível, unida em uma relação de personalidade ao Deus de todo esse universo, não houve nenhum momento mais amargo no cálice da sua humilhação do que essa hora terrível à mercê desses guardas e servos ignorantes e cruéis que haviam sido estimulados a abusar dele pelo exemplo dos membros desse chamado tribunal sinedrista. O coração humano, certamente, não podia conceber o estremecimento de indignação que varreu todo um vasto universo,
quando as inteligências celestes puderam testemunhar seu amado soberano sendo submetido à vontade de alguma das suas criaturas ignorantes e desviadas na esfera desafortunada e obscurecida pelo pecado de Urântia. Qual, então, é esse vestígio do animal, do homem, que o leva a querer insultar e agredir fisicamente aquilo que não pode alcançar espiritualmente, nem conceber intelectualmente? No homem meio civilizado, espreita ainda uma brutalidade maldosa que busca libertar-se sobre aqueles que são superiores em sabedoria e em alcance espiritual. Vede a maldosa grosseria e a ferocidade brutal desses homens supostamente civilizados que sentem uma certa forma de prazer animal com o ataque físico ao filho do homem, que não opunha resistência. Enquanto esses insultos, sarcasmos e golpes caíam sobre Jesus, ele não se defendia, mas ele não estava sem defesa. Jesus não foi vencido, ele meramente não lutou no sentido material. E esses são os momentos das maiores vitórias do Mestre em toda a sua carreira longa e importante de Criador, sustentador e salvador de um universo vasto e variegado. Tendo vivido em sua plenitude uma vida para revelar Deus ao homem, Jesus está agora engajado em fazer uma revelação nova e sem precedentes do homem para Deus. Jesus está agora revelando aos mundos o triunfo final sobre todos os medos do isolamento da personalidade da criatura. O Filho do Homem finalmente conseguiu a realização da identidade como Filho de Deus. Jesus não hesita em afirmar que ele e o Pai são um. E na fase do fato e da verdade dessa experiência suprema e superna, ele exorta todos os crentes do reino a tornarem-se um com ele, como ele e o seu Pai são um. A experiência viva na religião de Jesus, assim passa como ele e o seu Pai são um. Opa, acho que eu repeti. A experiência viva na religião de Jesus, assim passa a ser a técnica segura e certa por meio da qual os mortais, espiritualmente isolados e cosmicamente solitários da Terra, tornam-se capazes de escapar do isolamento da personalidade, com todas as suas sequelas de medo e de sentimentos associados de desamparo. Nas realidades fraternas do reino do céu, os filhos de Deus, pela fé, encontram a libertação final do isolamento do eu, tanto pessoal quanto planetariamente. O crente, conhecedor de Deus, experimenta crescentemente o êxtase e a grandeza da socialização espiritual em uma escala universal. A cidadania no alto, associada à realização eterna do sentido divino de alcance da perfeição. Obrigado, Angélica. Nada. Bem, comentários aí, pessoal? Eu queria fazer um comentáriozinho. Passa. Eu sinto assim que existe o pecado, mas ele só é pecado quando a pessoa julga. Então, quando a gente julga,
a gente não está usando a compreensão, né? A misericórdia, a gente não está usando uma série de requisitos e de princípios cristãos para com o nosso próximo, porque eu vejo assim, que uma coisa é constatação. Então, eu olho para um indivíduo jogado e eu não julgo. Ai, nossa, nós temos aqui no prédio, tínhamos, agora já mudou, um rapaz que era médico. Ele não conseguia sair da droga, ele foi internado várias vezes, os pais eram super religiosos, ele mesmo era muito inteligente, espiritualizado, meditava, acendia incenso, fazia tudo para se recuperar, mas não conseguia. E como é que eu vou julgar? Me fala. Achando, não, porque ele é inteligente, ele é culto, ele tem o lado espiritual e não consegue sair dessa. Não sei, eu não sei como é que funciona essa droga, se é tão difícil assim sair dela, não é? Então, eu acho que quando a gente julga, quando a gente, assim, passa a não admirar, vamos dizer, a pessoa que está com problema, eu acho que a gente está pecando. Agora, se eu constato, ai, ele é drogado, mas sabe lá por que que ele chegou na droga, sabe lá por que que ele não consegue sair da droga. Então, no momento que eu olho com amor para essa pessoa, sem julgamento, apenas constatando, porque não adianta a gente falar, não, eu não vou ver a mazela dele, não, eu tenho que ver só o divino nele. Não, eu estou vendo que ele é isso. Mas eu não posso olhar ele com desdém, com desamor, não é? Eu tenho que olhar ele como filho de Deus que está perdido e que a qualquer momento ele pode ser recuperado. Então, é isso. Eu acho muito importante a gente nunca julgar, sabe? A gente sempre olhar com um olhar de mesmo piedade, de compaixão, de amor, né? E, claro, pedir para que Deus tenha piedade e consiga recuperá-lo, né? Só isso. Obrigado, Angélica. Nada. Bom, Sabe que sobre o texto, que foi lido agora, eu fiquei pensando aqui, até o Henrique falou da grandiosidade de Jesus, aí numa da fala dele anterior, de passar por tudo isso e mostrar aquela grandeza de alma que só ele possui. Eu fiquei pensando na grandiosidade do amor de Jesus, na grandiosidade do amor dos seres lá em cima, né? Porque, gente, pensa eu lá em cima, um serafim todo-poderoso, né? Vendo o meu pai lá sendo massacrado pelas criaturas dele. Acho que eu ia matar pelo menos um raiozinho, assim, para dar uma sacudida no planeta, né? E eles, coitados, eles só lamentavam, Senhor, como pode uma coisa dessa, né? Como você se deixa maltratar pelos seus filhos, por aqueles que você criou com tanto amor. Então, é amor demais, né? Para mais de metro que esse povo tem na gente, né? Só essa observação. é O Novo verdade. Testamento, o Novo Testamento, né? Jesus trouxe a lei do amor, né? Acabou com a lei de Italião, olho por É, olho, né? Dente por dente. É, Só amor. só é. amor. As nossas lutas, algumas vezes, têm valores e propósitos equivocados. A gente muitas vezes não percebe, mas a gente se pega justamente na defesa, na luta por valores que a gente acha que são elevados, que são extremamente importantes para nós. E quando esses valores que a gente tem em mente
são violados ou são agredidos, a gente se sente derrotado, a gente se sente perdido. E o texto aí fala que Jesus, naquela situação ali, ele não foi derrotado em nenhum momento. Apesar de toda agressão, apesar de todas as ofensas à dignidade humana, apesar de toda a violação, apesar de toda a ignorância, Jesus em nenhum momento se sentiu derrotado ali. Por quê? Porque o valor dele era outro, é o valor espiritual, é o valor aqui, o meu reino está comigo. Ninguém toma isso de mim. Ninguém toma o meu pai de mim. Ninguém pode me matar, ninguém pode me destruir, ninguém pode fazer nada comigo. Só se meu pai deixar, senão não vai acontecer. Então, esse valor que nós damos à dignidade física, nesse caso específico, que de fato é uma coisa importante, mas comparada à dignidade espiritual, à dignidade elevada da alma, essa perda, esse valor físico, ele é insignificante, não tem valor nenhum. Mas a gente às vezes dá mais valor para essa situação da nossa vivência física no dia a dia, de defender os nossos interesses, os nossos valores, do que propriamente de buscar a unidade espiritual. É por isso que Jesus, em nenhum momento, se defendia. Essa falta de defesa dele, essa não é falta de defesa, essa não Resistência. autodefesa dele, Resistência. de todo o tempo ali durante esse processo, não era uma coisa nova. Jesus nunca se defendeu de agressão nenhuma. Nunca, nunca. Quando ele era mais jovem, quando ele era agredido, quem defendia ele era Jacó, que ia lá, tomava as dores dele para brigar. Então, Jesus nunca ele se colocou em posição de agredir ninguém, de revidar, de fazer alguma coisa. Por quê? Porque para ele o valor é o valor, ele como pessoa, é o valor espiritual. Ninguém pode me alcançar, ninguém pode fazer nada contra mim. E eu, que sou um ser maior, que sou criador, que sou é, filho de um pai como o meu, que tem essa vivência do reino, eu não posso partir para cima de um irmão ou de uma pessoa que está errando por ignorância. É por isso que Jesus falou ali, quando pregado na cruz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, muitas vezes a gente é agredido, a gente é violado, é contrariado, sem razão nenhuma, por uma ignorância qualquer, né? E a gente às vezes quer revidar essa ignorância. E aí a gente mostra a nossa ignorância quando a gente faz isso. Não é verdade? A É. pessoa foi ignorante comigo, e fez uma atrapalhada aqui e tal, me fechou no trânsito, ou me agrediu, ou falou uma besteira qualquer, e a gente quer revidar, a gente quer ir lá, que nem a pessoa que está ali no balcão do aeroporto, dizendo: olha, o voo vai atrasar, o sujeito vai lá e quase bate na menina que está lá, na comissária que está lá no balcão. Não é ela que controla o voo, né? Não adianta ir lá partir com ignorância para cima dela, né? Mas a gente perde ali. A gente
tem essa dificuldade de compreender que muitas vezes as questões não são de fato, não são pessoais, são por ignorância mesmo, né? Então Jesus não se deixou derrotar por essa ignorância. Ele sabia que o que estava acontecendo ali era a ignorância dos homens. Ele não queria. Para que ele ia se defender daquilo ali? Ele não ia convencer ninguém de que o que eles estavam fazendo ali era errado. Por mais que ele fosse convincente, mais que ele pudesse falar, por mais que ele fizesse uma oratória jubilosa ali, ele não ia conseguir mudar a cabeça daquelas pessoas ali naquele momento, né? Então ele percebia claramente, olha, esse povo é um povo ignorante, o que nós vamos fazer, né? Tem que ter piedade, paciência com essas pessoas aqui. É como ele dizia para os apóstolos: até quando, meus filhinhos, né, eu vou vos suportar, né? Até quando? E aí, muitas vezes eu fico pensando aqui, né? Meu pai tem uma paciência comigo que, pelo amor de Deus, como é que pode, né? Mas então, assim, é importante a gente ter essa percepção que os reveladores nos trazem aí, de que diante de todo esse processo de humilhação e sofrimento, em nenhum momento Jesus se sentiu derrotado. Em nenhum momento. Ele podia sofrer uma dor física, que é natural, é normal, faz parte do nosso processo. Mas em nenhum momento ele se sentiu derrotado. Em nenhum momento ele se sentiu isolado. Em nenhum momento ele se sentiu sozinho, com o mundo contra ele ali. Ele sabia que aquilo ali era só um estágio transitório e que a vida dele está noutra coisa, os valores noutro lugar, né? Então, muitas vezes a gente acha que o mundo está contra a gente, que a gente está isolado, está sozinho, não tem ninguém do nosso lado. O nosso Pai está conosco, Ele está ali do nosso lado. A gente não pode ter esse sentimento de que o mundo está contra a gente, de que as coisas estão contra nós. Temos que ter a certeza de que nós não estamos sozinhos, não estamos isolados. Muito E lindo, acho que Henrique. esse sentimento é o que envolvia Jesus naquele momento ali, de compaixão por aquelas pessoas, de perceber a nossa ignorância, a nossa insensatez, né? E de ficar penalizado, de falar como essas pessoas, né, podem errar tanto, né? Como é que eles podem errar tanto? Mas ele é nosso pai, ele sabe que nós somos imperfeitos e somos assim, a gente está aprendendo ainda, né? Então, é por isso que Jesus dizia que, olha, que nós temos que trabalhar é para elevar a espiritualidade do homem, elevar a espiritualidade das pessoas. Quando você tem Deus com você, quando você compreende a dimensão do reino de Deus, compreende a sua natureza divina, você não vai fazer com que os problemas da sua vida desapareçam, mas eles vão ficar tão pequenininhos para você, né? Você vai olhar para eles e dizer: bom, isso aqui vai passar, né? Eu vou superar todo esse negócio aqui. Então a gente passa por esses problemas com um outro sentimento, uma outra natureza, uma outra percepção deles, e, em vez da gente se sentir destruído, arrasado, isolado, vai se sentir ok, com coragem, com amor, com motivação para encarar os problemas e tentar superar todos os desafios que nós temos na nossa vida, na confiança de que o nosso Pai está conosco, né? Essa acho que é esse o sentimento que invadia Jesus ali naquele momento ali, né?
Muito bem. Ó, Mais se eu alguém? for, se eu fosse o Serafim agora, depois dessa lição aí, eu não ia mais soltar um raiozinho no planeta. Já mudei de ideia, porque É que a essa gente- questão da, Para isso essa questão existe o da, da, grupo, da né? dignidade humana, Para essa questão da conscientizar. dignidade humana é muito forte. Quando o ser humano perde a dignidade dele, imagina um de nós passando o que Jesus passava, a gente tem aquele sentimento de humilhação, né? E a nossa dignidade cai por terra. Então foi muito importante o que você disse, porque a gente não pode esquecer em nenhum instante que o Pai está conosco, assim como esteve com Jesus naquele momento de sacrifício. Exatamente, exatamente. Eu me afligirei com as vossas aflições. Estarei ali do vosso lado. Amém. Segura na minha mão aqui que dá certo. Vamos lá, né?